Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reinando minha vontade. A minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um guarda da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, filho. Livro do Céu, volume 3, capítulos 49 e 50. O 49, de 10 de março de 1900. Efeitos do sofrimento. Esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão, via o meu amado Jesus como menino, com uma lança na mão, em atitude de me querer trespassar o coração. E como tinha dito uma coisa ao confessor, Jesus, querendo repreender-me, disse-me: Tu queres afastar os sofrimentos? E eu quero que comeces uma nova vida de sofrimentos e de obediência. E enquanto isso dizia, trespassou meu coração com a lança e depois acrescentou: Assim como o fogo arde segundo a lenha que se lhe põe, e assim tem maior atividade em queimar e consumir os objetos que lhe lançam nele, e por quanto maior é o fogo, outro tanto é maior o calor e a luz que contém. Assim o sofrimento e a obediência, quanto maior, tanto mais a alma se torna hábil para destruir o que é material. E a obediência, como a macia cera, lhe dá a forma que quer. Efeitos do sofrimento. O que o sofrimento faz na alma? Ela vai modelando a alma. Ela vai modelando como um fogo que vai consumindo aquilo que é impuro, aquilo que não é da vontade de Deus. O sofrimento vai sendo é como se fosse essa lenha que vai ardendo e vai queimando, consumindo tudo aquilo que vai sendo colocado nesse fogo. Então, o sofrimento e a obediência, quanto maior for o sofrimento e a obediência, tanto mais a alma vai se tornando hábil para destruir o que é material. Então, se nós queremos realmente que nos desapegar da terra, nos desapegar do humano, nos desapegar de toda essa realidade material, nós precisamos nos submeter ao sofrimento e à obediência, aceitando tudo aquilo que Deus envia. Todas as circunstâncias que Ele vai nos enviando, a gente aceita. Sim, Senhor. Se o Senhor quer, eu também quero. E obedecendo. Tudo aquilo que o Senhor vai dispondo também. A gente não vive um sofrimento de forma com a intenção exatamente de se glorificar, mas um sofrimento para se conformar a Jesus, mas por amor a Ele, é um sofrimento por amor a Ele. Então, todas as realidades que nos vêm, nós vamos aceitando, mas por amor a Jesus, e não porque nós queremos nos aperfeiçoar, porque nós queremos nos purificar, porque seja essa a primeira intenção nossa, não. Isso vai ser um efeito, vai ser consequência. Então, se a gente aceita o sofrimento por amor a Deus e também obedece por amor a Deus, então, quanto mais a gente vai amando essas realidades, tanto mais nós vamos toda essa a parte material sensível vai sendo destruída em nós. E nós vamos nos espiritualizando cada vez mais. Então, o sofrimento e a obediência são essas duas, vamos dizer, essas duas realidades ou armas que vai nos fazer espiritualizar de forma mais rápida. É importante. Os 50, de 11 de março de 1900. Encontro com uma alma do purgatório. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã vi o bom Jesus mais aflito do que de costume, ameaçando com uma mortandade de gente, e via em certos lugares que muitos morriam. Depois passei pelo purgatório e, reconhecendo a uma amiga falecida, perguntava-lhe várias coisas sobre o meu estado, especialmente se é a vontade de Deus este estado. Se é verdade que é Jesus que vem ou vem o demônio. Porque ele dizia: Como tu te encontras diante da verdade e conheces com clareza as coisas, sem que possas enganar-te, podes dizer-me a verdade sobre as minhas circunstâncias. E essa alma disse-me: Não temas, o teu estado é vontade de Deus. E Jesus ama-te muito, por isso manifesta-se a ti. E eu, dizendo-lhe algumas das minhas dúvidas, pedi-lhe que visse ante a luz da verdade se eram verdades ou falsas, e fizesse-me a caridade de vir dizer-me. E que se fizesse, eu, em recompensa, mandava-lhe celebrar uma missa em sufrágio. E ela acrescentou: Se o quer o Senhor, porque nós estamos tão imersos em Deus que não podemos sequer mover as pestanas se não concorre Ele.
Nós habitamos em Deus como uma pessoa que habitasse em outro corpo, que tanto pode pensar, falar, ver, agir, caminhar, porque ele é dado por aquele corpo que a circunda por fora. Porque em nós não é como em vós, que tendes o livre-arbítrio, a própria vontade terminou. Nossa vontade é só a vontade de Deus. Dela vivemos, nela encontramos todo o nosso contentamento. E ela forma todo o nosso bem e a nossa glória. E mostrando uma satisfação indescritível por esta vontade de Deus, nos separamos. Olha que importante. A alma do purgatório fala para eles: sim, é claro que é verdade de Deus. Se não fosse assim, ele não estaria se manifestando a ti. E ela pergunta outras coisas, quer saber outras coisas, e a alma responde: se o Senhor quiser, beleza. Porque nós estamos tão imersos em Deus que não podemos mover sequer a pestana se ele não concorre, ou seja, se ele não deixa, se ele não permite. Então, no purgatório, Deus, as almas já estão imersas em Deus, já estão imersas em Deus. Não é necessário que espere chegar na bem-aventurança do céu para estar imerso em Deus. Já no purgatório já estão dentro de Deus, já não tem mais livre arbítrio, livre vontade. As almas já estão dentro de Deus e tudo que elas vão fazer, falar, é tudo em Deus, permissão de Deus. Até mesmo algumas místicas que receberam almas do purgatório, elas falam para essas, né, falaram que nessas visitas, nessas vindas, nessas manifestações de almas do purgatório, elas falavam que é porque Deus permitia, Deus que permitia. Tudo era Deus, elas não tinham como elas, por si próprias, escolher, eu vou em fulano, eu vou em Bertrano, ou eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, elas dependiam de Deus. Então, Deus concedeu para algumas almas, não sei se hoje em dia tem algum místico com a manifestação de alma de purgatório, mas os que têm esse conhecimento, que essas almas, elas sempre revelavam que é Deus que permitia. E elas só iam onde era permitido, elas não faziam nada fora do querer de Deus. Então aqui a Salma vem confirmando que eles estão tão imersos em Deus que não podem mover a pestana, ou seja, a sobrancelha ali, o mover da pestaninha do olho ali não se move se não for Deus que permite. E eles, né, essas almas já estão em Deus como uma pessoa que habitasse num corpo, num outro corpo. Então, é como se eles estivessem dentro do corpo de Deus. Então, Deus é tudo ali. Eles estão imersos, estão dentro de Deus, como se fosse dentro de um outro corpo. Então, tudo que eles pensam em Deus. Tudo que eles falam a partir de Deus. Tudo que eles veem é a partir de Deus. O agir deles, o caminhar, tudo que acontece na vida dessas almas já estão tudo dentro de Deus. Então, é ali um governo, um reinado de Deus nessas almas já. E é o que ele quer fazer conosco aqui ainda na Terra, sem que seja necessário chegar a sairmos da realidade terrena para ir para a realidade espiritual, seja indo pelo purgatório ou para o céu diretamente, mas ele quer ter essa vida de imersão total nele, na vida dele, e ele ser o nosso falar, o nosso ver, nosso agir, nosso caminhar, o nosso corpo ser para ele, tudo ser para ele aqui ainda na Terra. É isso que a gente está meditando esses dias, sermos esses espaços, esses tabernáculos de Deus, ele quer aqui na Terra, ele não quer somente que as almas seja tudo para ele, já depois que perdeu a vida material, a vida biológica, a vida do corpo na Terra, não, ele quer essa vida aqui, enquanto a alma tem vontade, enquanto a alma tem liberdade, enquanto a alma está no livre arbítrio, porque depois já está lá dentro de Deus mesmo, mas ali a alma já não tem mais vontade, já não tem mais livre arbítrio, já é de Deus e ponto final. Aqui na Terra não, aqui na Terra nós temos ainda a liberdade e a vontade, o livre arbítrio ainda está na mão da criatura, ainda está com a criatura, é a criatura quem Deus faz os atrativos, vai atraindo, mas é a alma que escolhe, a alma que decide. Deus não obriga ninguém. A alma é livre para escolher. Embora Deus queira e faça de tudo para que a alma ceda esse espaço, se renda, né? Tenha essa rendição. Só que essa rendição vem muito. Ele quer que venha pelo conhecimento, não apenas por uma atração de manifestações. Sensíveis de manifestações extraordinárias, para que a alma seja seduzida, atraída para Deus. Não, ele quer que a alma, pelo conhecimento da verdade, por conhecer a verdade, pelo uso do entendimento, pelo uso da razão, pelo uso ali da inteligência, vá conhecendo o que ele foi manifestando, o que ele já manifestou, o que ele tem já disposto de verdade já revelada,
Conheça essas revelações e adira de forma livre, de forma voluntária. Ele quer a nossa alma de forma voluntária. E nós só vamos dar de verdade a nossa vida, a nossa alma, o espaço da nossa vida, da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, entregar, Senhor, aqui. A minha liberdade é sua, a minha vontade é sua, conhecendo quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, quem Ele é. Senão a gente não entrega. Mas Ele quer ser, Ele tem se revelado, mas a gente precisa se abrir para esse conhecimento e aderir cada vez mais, porque Ele quer a nossa adesão livre e espontânea. Amém, Fiat.